todas, olá a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero falar e trocar algumas ideias com vocês para que vocês entendam o que é desenvolvimento cognitivo comportamental. O que é essa ciência? O que faz um desenvolvedor cognitivo comportamental? Como é um processo de desenvolvimento comportamental? Como isso pode agregar valor na vida de cada um de nós? Como isso pode nos ajudar, nos auxiliar a nos dar conta do dia a dia, a superar as nossas crenças limitantes, desafios, as nossas angústias, o nosso modo de ser, de pensar, de agir e reagir com o mundo. Bom, para isso, eu fiz algumas anotações aqui, que eu faço questão de tentar não deixar nada de fora, para que eu possa ser o mais claro possível com vocês e que vocês efetivamente entendam o papel de um desenvolvedor comportamental e quais são também os modelos de terapia, os modelos de processos mais conhecidos dentro do mercado hoje. Primeiro a gente tem que entender o que é comportamento. Bom, comportamento, assim, de uma maneira muito simples e muito direta para fazer com que vocês possam entender, comportamento é a maneira no qual nós agimos e reagimos no mundo. Comportamento é a forma que pensamos, que estruturamos a maneira de ser e estar. É como a nós, de maneira consciente ou inconsciente, nos fazemos presente para que o outro reconheça como nós gostaríamos de ser reconhecido. O comportamento ele está diretamente relacionado ao modo de ser e de estar, ao modo de pensar e agir. Ou seja, é de maneira muito simples, como nós nos representamos com a vida. O comportamento sempre está diretamente relacionado com a persona no qual nós estamos representando naquele momento. Bom, esse é o princípio básico do que é comportamento. E por que chama desenvolvimento cognitivo comportamental? Bom, se eu fosse falar numa frase o que isso quer dizer, eu diria da seguinte forma: desenvolver o comportamento humano é fazer a pessoa aprimorar, mudar a maneira de pensar para refletir em outra maneira de agir, e outra maneira de se apresentar. Como também mudar a maneira de se apresentar, de se comportar, para que possa também mudar a maneira de pensar. Talvez esse seja o caminho mais simples possível para entender o que seria o desenvolvimento cognitivo comportamental. Ou seja, é o pensar, é a forma com a qual nosso processo cognitivo se dá e a maneira no qual nós representamos, através do nosso comportamento, esse processo cognitivo no qual nos fazemos presente. Sempre lembrando que o ser humano, ele não é. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que ele traga dentro de si características da sua personalidade, do seu modo de ser, das suas características fundamentais, nós sempre estamos em um processo contínuo de apresentar, desculpa, num processo contínuo de desenvolvimento, num processo contínuo de aprendizado. Por isso, o ser humano sempre tem a chance de se tornar uma pessoa ainda melhor. Ele sempre tem a chance de ser uma pessoa melhor, de estar sempre em um processo evolutivo cognitivo. Então eu espero que você já esteja entendendo um pouquinho das evidências do quão complexo é o desenvolvimento cognitivo comportamental. Bom, pessoal, o princípio, o fundamento da ciência do desenvolvimento cognitivo comportamental começou justamente nos estudos das angústias da vida. O que eu quero dizer com isso?
Seja quem for, mas humanos, traz consigo uma maneira de interpretar a vida. E acredite, para todos seres humanos, a vida não é perfeita. A vida ela é feita da imperfeição, mas dentro de um processo de perfectibilidade. Pessoal, hoje eu tô com a boca tão seca que eu tô com dificuldade de falar. Então vocês me desculpem se eu tiver algum momento interrompendo. Volto a dizer, a Covid me deixou algumas sequelas dessa vez e uma delas é uma gripe que eu não consigo resolver ainda. Mas vamos lá. Bom, pessoal, então nós estamos sempre em um processo de evolução, longe da perfeição, mas um processo de uma busca por essa perfeição. Ou seja, somos pessoas perfectíveis e estamos continuamente aprendendo com a vida. O interessante da vida é que ela é feita, o aprendizado, ela se dá na dor, no sofrimento. Ou seja, todo o aprendizado humano, ele se dá na angústia. Justamente em como viver, justamente na dúvida, no medo, no sofrimento, nos erros, naquilo que a gente se equivocou. Ou seja, é justamente esses desvios da nossa trajetória, essas dificuldades que a gente enfrenta, essas pedras no nosso caminho, esse malabarismo que nós fazemos de alto e baixo, de estar alegre, estar triste, de estar feliz, estar deprimido, enfim, é justamente esse processo que faz com que a gente aprenda como viver, como se tornar pessoas melhores. É justamente a dor, o sofrimento que nos faz essa maneira, essa harmonia de cada vez mais podemos lidar melhor com a vida, com a perspectiva da própria vida. O problema é que as experiências nossas que a gente passa durante essa jornada, desde o começo nosso, desde lá quando criancinha, até nós, como já um senhorzinho, já passando ali nos últimos momentos da vida, todo esse processo nós estamos construindo experiências. E as experiências é o que forma a maneira no qual nós agimos com o mundo e a maneira no qual a gente reage com o mundo. Ou seja, nós estamos num contínuo processo de conhecimento. E esse processo de conhecimento é o que vai atribuir e interferir diretamente no nosso comportamento. Por isso, cognitivo, ou seja, esse processo cognitivo é o que faz ser o que somos e agir como agimos e nos representar para as pessoas como nós nos representamos. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Parece que você está me enrolando. Não, a ideia não é essa. Eu quero partir do princípio de que a proposta da ciência do desenvolvimento cognitivo comportamental, ela surge justamente da angústia. E o mais bacana que é a frase fundamental de entender essa ciência. É um processo de desenvolvimento cognitivo comportamental dá valor às perguntas e não às respostas. O atributo de um desenvolvedor comportamental é fazer com que seu cliente, seu paciente, aí tudo depende do processo que ele está passando, faça perguntas e não encontre respostas, porque é justamente as perguntas que importam. Quando há pergunta, há o início de uma compreensão que você está no processo de transformação. E isso é um dos princípios básicos de um desenvolvedor comportamental. É nunca levar ao cliente uma resposta, mas fazer o cliente sair em cada sessão completamente intrigado. Quanto mais intrigado, quanto mais dúvidas o cliente sair, melhor foi o papel de um bom desenvolvedor cognitivo comportamental. Se você passar por um processo onde há respostas, não é um profissional dessa área. Não é um profissional. Então, provavelmente um guru, provavelmente um pai de santo, provavelmente sem desrespeitar nenhuma religião. Estou falando aqui de uma maneira satírica,
Por quê? Porque ninguém tem a resposta. Ninguém tem resposta. Essa resposta, esse atributo tem que estar no cliente. É o cliente que tem que se perguntar para ele mesmo, consigo mesmo, intrinsecamente, sobre uma perspectiva dele ser e estar, por que, como e quais foram as escolhas que ele fez para chegar onde ele chegou, naquele momento, naquele instante, e o que ele pode fazer com aquilo, com toda a sua história, com toda a experiência, o que ele pode fazer com aquilo para onde ele quer ir, ou seja, os atributos que ele conquistou até o momento, o que ele pode fazer com aquilo para alcançar áreas muito maiores, para alcançar uma vida mais alegradora, para alcançar sonhos, objetivos, vontades, desejos. Ou seja, o que ele pode fazer com a sua história? E essas perguntas é o que faz um processo de desenvolvimento comportamental. Bom, como funciona? Eu vou dar aqui alguns exemplos dentro do mundo que eu conheço. É claro que eu tenho um limite muito, muito pequeno, porque há muitas terapias que ajudam a desenvolver o processo cognitivo. Não existe uma ou outra. Há diversas maneiras de fazer essa abordagem. Bom, no meu caso, o que é mais comum são processos, são sessões semanais onde se faz entre a pessoa e o desenvolvedor, ou o casal e o desenvolvedor, ou o grupo, enfim. Tudo depende do objetivo, do propósito. O desenvolvedor comportamental, ele trabalha tanto dentro das organizações, de uma maneira ampla, ali com o grupo, ou com a equipe, ou com a empresa toda, enfim, tudo depende da dinâmica, do propósito, de qual é o objetivo do processo no qual ele vai desempenhar o seu papel. No processo individual, normalmente, são sessões que se dá entre 1 hora, 50 minutos, 1 hora. No meu caso, as sessões são normalmente de 90 a 120 minutos. Isso porque eu uso ferramentas um pouco diferenciadas durante cada processo. A maneira de eu fazer a abordagem, ela é muito particular dentro da experiência que eu desenvolvi nessa área, dentro dos estudos que eu tenho dessa área, que se somam aí uma jornada muito grande. Mas isso é a maneira de eu trabalhar. As sessões minhas, elas são mais longas, porque eu tento fazer uma abordagem um pouco diferenciada. Ela é uma abordagem muito singular do modo que eu trabalho. Isso não quer dizer que eu estou mais certo ou errado com outras maneiras de abordagem do processo cognitivo, ok? Cada um tem seu modo de fazer, cada um tem seu modo de agir, cada um tem seu modo de trabalhar com o seu cliente. Bom, o objetivo é sempre redefinir, ou seja, fazer a pessoa ver a vida sobre outras perspectivas, outros modos, como lidar melhor com a vida. E isso vai passar um gato aí na frente, que é a minha neguinha. Ela não pode ver eu sentado aqui, que ela sempre vem pioiar, né, mãozinho? Ou seja, o objetivo é justamente fazer a pessoa mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de observar a vida, ver o mundo que ela cria, a realidade que ela cria sobre outras possibilidades, sobre outras perspectivas, quebrar as suas crenças, as suas verdades, as suas certezas, para poder se comportar, para mudar o seu modo de ser e de estar, e se comportar de uma maneira muito mais aprimorada, muito mais certeira, muito mais precisa com a vida. E todo o processo cognitivo é um processo de ressignificação de crenças. Ou seja, ele sempre vai trazer para você uma maneira de você ampliar o modo de observar a vida. É sempre muito importante entender que não é o mundo que faz nós pensarmos como nós pensamos, de interpretar a vida como nós interpretamos. É o contrário, é como nós interpretamos o mundo, ou seja, é
intrínseco a nós, a cada um de nós, interpretar o mundo em que vive, o mundo que se está presente, o ambiente que se está presente. E o processo cognitivo, ele vai justamente fazer com que a pessoa, ajudar a pessoa a entender que as suas verdades não são verdades, são possibilidades. Que aquilo que ela teme, que aquilo que ela se limita, a maneira de ela observar a vida são apenas possibilidades, que outras pessoas pensam de modo diferente, agem de modo diferente, ou seja, cada um tem a sua experiência dentro de si e por isso cada pessoa é singular no mundo. Bom, esse é o objetivo fundamental do processo. Bom, da onde surgiu a terapia ou os desenvolvedores cognitivos comportamentais? Na verdade, começou como terapia, surgiu na década de 50, de 1950, quando foi aqui uma encruzilhada muito grande da psicanálise e dos autores da psicanálise nesse período. Porque foi ao mesmo tempo em que surge uma cultura da autoajuda, foi ao mesmo tempo do pós-guerra, onde as pessoas precisavam se sentir mais motivadas para lidar com a vida. Foi no mesmo tempo onde o mundo estava passando por um processo de capitalismo muito grande, o modo de ser estava se perdendo espaço para o modo de estar, para o modo de ter. E isso foi observado muitas frustrações em pessoas que não estavam conseguindo alcançar o que o meio estava propondo para ele, que era a ideia da plena felicidade, a ideia da plena alegria, a ideia do otimismo, a ideia de que você é capaz de tudo, e que você pode alcançar tudo, que você pode chegar em qualquer lugar. Essa ideia alucinada, essa ideia maluca, totalmente utópica, totalmente fora da realidade, foi muito forte nesse período. E muitas pessoas passam a sofrer. E é quando o número de pessoas de depressão, pessoas angustiadas com a vida, porque a realidade dessas pessoas não é aquilo em que se demonstrava, que se imaginava que o mundo era, ou seja, era muita, o que a gente chama hoje, né, de fake news. E isso estava gerando um conjunto, um número maior de pessoas procurando ajuda, principalmente crianças e mulheres, porque não estavam conseguindo lidar com a realidade da vida, com as circunstâncias reais da vida fora do mundo vamos dizer assim, da autoajuda, ou seja, das respostas prontas. E aí surge um psiquiatra americano chamado Aaron Beck. Aaron Beck. Aaron Beck. Em 1950. E ele traz essa ideia de, em vez de fazer um processo de psicanálise, de fazer uma busca, de ficar numa busca dentro de um processo de psicanálise, ele percebeu que o comportamento das pessoas tinha muito a ver com o resultado das emoções, que a maneira com que elas estavam se comportando, com a maneira com a interpretação dos seus sentimentos tinha muito mais a ver com a maneira que essas pessoas se comportavam e como elas pensavam. Então, daí que surgem os primeiros terapeutas cognitivos comportamentais, baseado justamente nessa maneira de fazer que as pessoas meio que mudassem o seu modo de se comportar para ver se essas pessoas conseguiam também mudar o modo de ver a vida, o modo de pensar, o modo de criar a realidade que elas estavam vivendo. No Brasil, começa com dois professores, que é o Luiz Otávio de Seixas Queiroz e a Raquel Rodrigues Keibauer, que na década de 70 trazem um psicólogo onde nos Estados Unidos já estava bem, os estudos comportamentais já estavam bem à frente, já havia uma relação muito grande, concisa, da psicologia social, da psicologia comportamental, enfim,
já vi um conjunto de ciências envolvido, inclusive a neurociência, envolvido dentro dos estudos comportamentais, e o tal do psicólogo chamado Michael Mahoney foi o primeiro a trazer essa ideia para o Brasil, e esses dois professores, enfim, passam a trabalhar esse conceito dentro das universidades. Campinas, por exemplo, a Unicamp foi uma das universidades que começam essa busca. Bom, quais são hoje, quais são os mais reconhecidos processos de desenvolvimento comportamental? É muito importante, pessoal, vocês que vão buscar um processo dentro dessa ciência, que vocês primeiro ouçam se a linha daquele profissional está de acordo com o que você está buscando. Nossa, como minha boca está seca. Uau! Bom, por quê? Porque existem diversas maneiras de fazer abordagem sobre perspectivas do que alcançar em seu cliente. Então, não é que existe um melhor ou um pior. Não é isso que eu quero dizer. É que existem maneiras diferentes de abordar o processo comportamental, como dentro da psicologia, como dentro da própria medicina, como dentro de todos os processos que há ciência, há aquela que você se identifica e aquela que não faz sentido para você. Eu atendo já há 12 anos como desenvolvedor comportamental. E eu tive nesse processo aí de centenas e centenas de pessoas, um ou outro que não se identificou. E está tudo bem. Porque não é aquilo, não faz sentido para ele aquilo, e não adianta. Ou às vezes não é o momento. Eu tive cliente que eu atendi, por exemplo, em 2014, que ele retornou em 2017. E em 2017 ele terminou o processo. Porque em 2014 não fazia sentido para ele. E isso é normal. Então, sempre que você for buscar um desenvolvedor comportamental, tente entender, ouça ele, pergunte, exauste ele, para ver se ficou claro a maneira de ele fazer a abordagem e a maneira de ele trabalhar. Para ver se casa com aquilo que faz sentido para você e também está dentro do seu tempo, está dentro das suas perspectivas, está dentro da oportunidade, essa grande oportunidade que você está dando para você. Então, procure ouvir este profissional. E eu falo isso para todas as linhas de qualquer profissional da saúde mental. Ouça ele para ver se faz sentido. Não entre de cabeça. Primeiro, faça uma entrevista, faz ali algumas experiências para ver se faz sentido para você. Beleza, pessoal? Bom, hoje tem desenvolvimento cognitivo comportamental, funcional, analítico, é uma linha. Tem terapia de aceitação e compromisso, é outra linha. Tem terapia racional, emotiva, comportamental, é outra linha. Tem a terapia pura cognitiva, é outra linha. Terapia por contingências de reforço, é outra linha. Terapia transacionais, é outra linha. Terapia transpessoais, logoterapia. E o próprio coaching é um processo de desenvolvimento cognitivo comportamental. Por quê? Porque ele vai auxiliar você a fazer perguntas e fazer você se desafiar e observar a vida sobre outras perspectivas. Eu, no meu trabalho, por exemplo, eu faço uma miscelânea. Eu busquei conhecer algumas linhas muito interessantes que faz sentido para mim dentro do desenvolvimento comportamental. Busquei estudar muito questões da filosofia, do fundamento de toda e qualquer ciência da saúde mental, que vem da filosofia, não tem como fugir disso. Então, assim, eu faço uma miscelânea, eu tenho uma caixinha de ferramenta no qual cada cliente eu vejo qual ferramenta ele vai se adaptar, qual ferramenta é melhor para ele trabalhar, enfim. Mas isso é a maneira que eu trabalho, que eu volto a dizer. Isso não quer dizer que está certo ou está errado, ou eu tenho algo a mais ou a menos que as outras pessoas. Às vezes um processo, o que importa é a dedicação da pessoa, é a capacidade do profissional de fazer com que a pessoa busque as perguntas
mais precisas, que a pessoa saia de lá inquieto, saia de lá com muitas dúvidas, porque é aí que faz com que a gente saia da nossa zona, saia do nosso modo de ver a vida e comece a observar que a realidade não é bem ou somente aquela que eu nesse momento estou enxergando, há outras. Então, o fundamento básico sempre é que é mais importante, mais importante que as respostas são as perguntas, tá? E dentro dessa história, que dentro dessas questões, dessas perguntas, dessas relações que a pessoa vai fazer com ela, dela, com ela mesma, as perguntas que têm a ver com aquilo que é intrínseco a ela, com aquilo que é externo a ela. Eu acho que isso também é um dos fatores mais importantes de se entender a diferença dos processos comportamentais, das terapias comportamentais, para outras linhas de saúde mental. Todo terapeuta cognitivo comportamental, ele não vai trabalhar só o que há dentro de você, ele vai trabalhar também como está o que está fora de você, como você vê o ambiente, como estão as suas relações humanas, como estão as suas relações com a vida, ou seja, como está o mundo externo a você, o que você está vendo desse mundo externo. Isso eu acho uma das coisas muito bacanas dentro do processo cognitivo. Bom, deixa eu ver aqui. Sempre lembrando que as distorções cognitivas, ou seja, essa maneira que eu vejo a vida, que o outro vê a vida, que o outro vê a vida, para o desenvolvedor comportamental, isso não tem nada a ver com um ter mais valor que o outro, ou seja, dentro de um processo não há erro e nem não há o errado e o certo, não há o verdadeiro ou não verdadeiro, não há certezas, não há verdades, não há melhor, não há pior. Não, são questões de experiências e de como a pessoa interpreta a vida. Isso é fundamental entender uma das grandes diferenças de todo bom profissional do desenvolvimento cognitivo comportamental. Bom, como é o tratamento, né? Como é esse processo, né? Bom, ele vai fazer você pensar dia após dia durante o processo, entre as sessões. Ele vai usar algumas técnicas, quer dizer, normalmente ele vai usar algumas técnicas para que você passe esses dias até a sessão pensando e repensando e se perguntando e se sentindo incomodado e perceber que aquilo que é a resposta você não é bem aquilo que uma resposta certeira, ou seja, ele vai te incomodando isso durante o processo, ele vai te fazer questionamentos, que é aquilo que se chama questionamentos socráticos, né? Por exemplo, o que Sócrates cansava de fazer, né, lá no, quando você vai ler os pensamentos, o modo de lidar, né, como Platão apresentava ele. Por exemplo, Sócrates ele tinha o hábito de perguntar para a pessoa, tipo assim, ah, nossa, como aquela mulher é bonita, né? Aí ele perguntava para a pessoa, nossa, você acha realmente ela bonita? Aí a pessoa provavelmente respondia, não, eu acho ela bonita. Ah, se você acha ela bonita, então você é capaz de me explicar o que é a beleza. Ou seja, nossa, olha como aquela pessoa é feliz. Ah, você acha ela feliz? Acho, então você é capaz de me explicar o que é a felicidade. Ou seja, são questões que vai fazer, peraí, será que o que eu estou pensando realmente faz sentido? Por que disso? Porque muitas vezes a gente acha que sabe das coisas e pouco sabe. O nosso limite de acreditar nas coisas, ela é muito. A gente tem, como ser humano, e é uma característica do ser humano, como ser humano, a gente tem muita tendência de acreditar naquilo que nos conforta, naquilo que faz sentido para nós. E a gente passa a achar que aquilo é verdade. Então, dentro do processo, você vai perceber que ele vai te levar a pensar e vai colocar assim, poxa, o que eu achava que era não era bem assim. O que eu pensava que era não era bem assim. Por quê? Porque o objetivo é quebrar da pessoa o hábito de criticar, de julgar, de ofender, de apontar o dedo,
que é justamente aquela máxima que quando aponta vem quatro para nós. Toda vez que a gente, ou grande parte que a gente fala do outro, na verdade estamos falando muito mais de nós mesmos. O ser humano não reconhece no outro aquilo que ele não reconhece nele. Então esse é o princípio desse processo. Bom, outras são as técnicas de exposição, ou seja, dos desafios, né? Durante os trabalhos, os exercícios do processo, é claro que o bom terapeuta, quer dizer, dentro da linha do processo que eu sigo, tá? Eu vou sempre desafiar o cliente a se expor. Eu vou querer quebrar essas máscaras, a fuga dele das suas sombras e se expor justamente ao estado de vulnerabilidade que vai fazer ele se sentir melhor. E aí há uma reestruturação cognitiva, porque ele vai desafiar ele com ele mesmo. Bom, o que mais, pessoal? Bom, sobre a perspectiva, o processo de desenvolvimento cognitivo comportamental, ele pode auxiliar muito em questões onde a pessoa está, sempre lembro disso, está, sobre o momento de baixa autoestima, sobre o momento depressivo, sobre o momento de ansiedade, sobre um processo de luto, sobre fobias, sobre vícios, e principalmente, quer dizer, principalmente dependendo da lei de quem segue, né? Desculpa eu usar essa palavra, principalmente não faz sentido, mas também dentro do processo como se fosse uma terapia para o trabalho, ou seja, da pessoa, desculpa, perdão, da pessoa conseguir aprimorar o seu modo profissional, o seu modo de se colocar frente às responsabilidades do trabalho, as responsabilidades com a família, as responsabilidades com os colegas, as relações de amizade, as relações intrapessoais e interpessoais, ou seja, o processo, como você vai trabalhar questões cognitivas, ou seja, a maneira de pensar e a maneira de se comportar, justamente você vai se reeducar, se ressignificar, vai reaprender, vai se reestruturar e vai se perceber, que eu acho que é o mais legal de tudo, é se perceber como está se comportando. E é muito legal que num processo, um processo bem feito, as pessoas saem completamente meio que se auto-observando para ver, peraí, será que eu estou agindo? Será que isso? Será? Ou seja, várias questões que com o tempo, claro, ela vai aprendendo, vai entendendo a sua importância, o seu valor, suas virtudes, o quanto ela é importante, o quanto ela é pertencente, o quanto ela é admirada, o quanto ela é respeitada, ou seja, vai se quebrando um monte de crenças que ela nem tinha ideia. E isso muda o modo de ela estar presente desde do ambiente familiar como o ambiente de trabalho. Por quê? Porque o fundamento no final do processo primeiro, o autoconhecimento. Esse talvez o primeiro impacto que a pessoa vai ter durante o processo. Depois, o desenvolvimento do seu soft skill, o seu modo de agir, de ser, a maneira de respirar, de responder, ser menos, tentar evitar o automatismo dos pensamentos e ter um processo cognitivo para pensar antes de agir, ter mais consciência dos seus atos, se permitir quebrar o seu modo de observar e observar outras maneiras de ver, ou seja, a forma de lidar com as problemáticas da vida. Por isso se tornam pessoas muito mais flexíveis, e isso é muito bacana porque são pessoas que estão muito mais aptas à mudança, são pessoas que se tornam mais sensíveis ao sentimento do outro, à empatia, à maneira de respeitar o outro, a maneira de ver o valor no outro, a maneira de admirar, a maneira de falar, o equilíbrio maior sobre suas próprias emoções. Ou seja, é um trabalho muito bacana, que os resultados são muito legais. E também, e lógico, o impacto dentro dos relacionamentos interpessoais e intrapessoais. Pessoal, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui, que talvez vocês estejam nesse momento pensando, eu acho que isso é muito importante.
um processo de terapia cognitivo comportamental, um processo de desenvolvimento comportamental, um processo de psicologia, um processo psiquiátrico, ou seja, qual for o processo que trabalhe saúde mental, não há milagre. Não há milagre. Tá? Um processo, um cliente meu, seja ele organização, seja ele ali uma pessoa, um atendimento pessoa a pessoa, singular ali, exige muita tarefa do cliente. O cliente tem que estar aberto ao processo, o cliente tem que estar disposto a ouvir, o cliente tem que estar disposto a se olhar, o cliente tem que estar disposto a ver suas sombras, a ver as suas máscaras, a ver os seus medos. Ou seja, tem que haver uma disponibilidade do cliente para ele olhar para ele mesmo. E para ele olhar para o mundo que ele construiu e para o mundo que ele está construindo. Não existe milagre. Não é o terapeuta, não é o desenvolvedor, não é o psicólogo, não é o médico que vai simplesmente te falar, cara, milagre. Não. O processo em si, todo o processo de saúde mental precisa muito, fundamentalmente 100% a dinâmica da pessoa se envolver com o processo. E outra questão que eu acho que é fundamental entender para que não fique dúvidas, e isso é uma questão que sempre me perguntam. Um processo de terapia cognitivo-comportamental, ele é muito pontual. Ele é muito pontual. O que eu quero dizer para vocês, não adianta você chegar para um terapeuta cognitivo-comportamental com uma lista. Eu quero resolver isso. Não adianta. Pode ser que uma linha de pensamento consiga auxiliar em tantas outras, mas o objetivo é sempre pontual. Questões por questões. Quase sempre, quando se soluciona uma questão, porque você vai passar a entender por que você é assim, como você chegou até aqui, quais foram as suas decisões, como você funciona psiquicamente, como você funciona neurologicamente, como você funciona quimicamente, biologicamente. Claro que isso vai auxiliar você a tomar, a ver a vida, a resolver questões que nem estava dentro ali do checklist do processo. Claro que ele vai auxiliar. Mas sempre coloque na cabeça que, primeiro, a pessoa que está do lado não é um guru e muito menos um mágico. Muito menos um mágico. Ele vai fazer você passar pelo processo de transformação. E processo por processo. Um processo de terapia, ele não pode ser longo. Ele não... Quase nunca, pelo menos meu modo de trabalhar é muito resumido, porque a pessoa eu tenho que motivar, fazer a pessoa se encaixar nela com ela mesma e experimentar. E esse experimentar não é com a minha presença, e sim ela com ela mesma, porque ela tem que gerar as dúvidas dela e ela tem que gerar ação. Ela não pode pegar na minha mão como uma pessoa que vai resolver seus problemas. Pelo contrário. Então, entenda isso, que dentro de todo o processo cognitivo, comportamental, primeiro, o cliente tem que estar disposto a muito exercício, muito trabalho, muita atividade que ele vai ter que fazer durante o processo, muitos desafios, muitos enfrentamentos. Quantas vezes o cliente já não me xingou? Quantas vezes ele sai da sala pé da vida e no outro dia fala, cara, você me fez realmente eu me mover, eu me mexer. Por quê? Porque você vai fazer esse exercício com ele, você vai incomodar ele. Então não acha que seja flores, né, rosinhas, tudo lindo. Não é. E não adianta vir com um checklist ali com todos os problemas da sua vida serem resolvidos por um único profissional, ou por um único processo, ou por questões que você já acha que está bem ou não. Beleza, pessoal? Bom, é isso que eu queria dizer sobre o trabalho de desenvolvimento cognitivo e comportamental, um pouco sobre o meu trabalho, sobre a maneira que eu trabalho isso. Pode ser que outras pessoas
pensem de maneiras diferentes, está tudo bem. Cada um tem seu modo de ser, seu modo de agir, seu modo de trabalhar. Enfim, essa é uma reflexão que eu queria explicar para vocês. Espero que faça sentido para vocês e que vocês se entusiasmem, se sintam potentes para encarar um processo desse, que eu tenho certeza que ele pode nos empoderar, que eu sempre digo, né? Potência de agir, né? Aquela potência de Nietzsche, né? De Spinoza, né? Aquela alegria que nos toma para a gente encarar os desafios da vida de uma maneira muito mais resiliente, muito mais capaz, muito mais inteligente, muito mais cognitiva. Pessoal, volto a dizer, desculpa, eu ainda estou no processo de cura dessa gripe que não passa, minha garganta continua ruim, eu ainda continuo fanho, minha voz ainda continua irritante, mas está melhorando. No mais, bom sábado para vocês, bom final de semana para vocês. Se ficou dúvida, marcelo@marcelosouza.com.br, Marcelo com 2 L's e Souza com Z. Tá? Me manda e-mail que eu puder responder, não medirei esforços. Pode deixar lá no comentário também. Se gostou, compartilhe. Deixa lá seu joinha, que isso sempre traz uma alegria para a gente continuar fazendo os vídeos. O meu livro, O Mapa é Território, Território é Você, ele fala muito do processo em si para você entender você com você. Tá? Então, sem querer fazer merchandising aqui, eu posso indicar milhares de outros livros que tratam esse assunto, mas quando eu escrevi esse livro, a ideia era justamente entender um pouco o processo neural, o processo mais biológico e neural, o processo da psique humana e depois o processo filosófico, justamente para encaixar e fazer a pessoa entender como todo o que é desenvolvimento cognitivo comportamental. Um beijo para vocês, alegria esse final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.